Bom dia para todos aí. O mercado tá para explodir a qualquer momento, então fica comigo até o final do vídeo. Se possível, deixa o like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. O Bitcoin, ele tá fazendo um padrão gráfico que falha bastante no Bitcoin, que é esse daqui, que é fazer a tendência de baixa, né? Então, geralmente o movimento ele faz isso daqui, ó. Ele vem, faz o movimento aqui lateral, ele faz a redistribuição e volta aqui para baixo. Mas muitas das vezes que acontece, quando aparece uma figura gráfica baixista no Bitcoin, ele faz justamente o oposto para pegar o pessoal principalmente o pessoal que se alavanca, né? E faz um movimento oposto antes de retomar a baixa. Então, ele gosta geralmente de fazer um movimento oposto ao que o gráfico mostra para a gente aqui, o Price Action mostra. Tá? Então, ele está tentando fazer uma continuidade do movimento de baixa, ele está tentando fazer uma flâmula ali para o mercado continuar caindo, e realmente pode cair, é aquilo que eu falei para vocês, se a Nasdaq e o S&P 500 rejeitar o suporte e virar resistência, aí sim a gente vai ter uma queda legal. Por enquanto, tá? Por enquanto, mercado indeciso ainda, lateral agora nesse curto espaço de tempo, prendendo bastante o preço em um ponto de decisão. Então é um triângulo simétrico, vai se decidir. Eu acho que essa semana, acho que amanhã ou depois de amanhã, na quinta-feira, o mercado, na minha opinião, vai fazer um forte movimento. E esse forte movimento vai fazer com que muita gente seja liquidado no mercado de futuros na sexta-feira, nos futuros da CBOE, tá? Das corretoras aí de alavancagem. Então, Bitcoin indefinido ainda, lateral. Ethereum, a mesma coisa. Então, Ethereum segue lateral dentro desse canal, sem tomar nenhuma decisão, né? O ideal que como ele saísse, né, desse box, na minha opinião, o ideal é que ele viesse para baixo primeiro ao longo dessa semana, depois ele começasse a sua tendência de alta, que seria o respiro que a gente está comentando. Então eu preferia que ele descesse primeiro, porque sabendo que ele desce primeiro, provavelmente essa região aqui vai ser defendida, e aí ele inicia uma reversãozinha temporária aí, começa uma altinha. Mas aí é torcida, né? Não adianta, tem que esperar ver o que vai acontecer aqui com esse movimento. O que me preocupou um pouco, tá? Mas eu olhei mais no gráfico da Solana, que eu vou mostrar para vocês, do que no gráfico do Ethereum. Se a gente for pegar aqui o triângulo, e colocar ele em um triângulo simétrico, parece que ele sai, né, para baixo, toca essa região e volta a querer cair, tá? Então, ele parece-me que ele, se eu pegasse não fizesse o caixote, mas olhasse ele dessa perspectiva, parece que ele quer, né, fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e querer perder esse fundinho aqui. Então, isso aqui seria muito bom, esse movimento aqui de queda seria muito bom, porque daí provavelmente no reteste aos $900 muita gente compraria. E aí depois o mercado volta a reagir um pouquinho de alta, né? Outra coisa que me chamou a atenção é a Nasdaq e o S&P 500, eles reagiram com alta, mas isso não se refletiu no mercado cripto. E eu acredito que isso não se refletiu justamente porque essa alta ela está ainda apoiada em um suporte que virou resistência, que está tentando virar resistência, né? E aí a gente precisa a confirmação dessa resistência ou a rejeição da resistência. A rejeição da resistência seria rompimento e a confirmação seria ele voltar realmente para baixo e perder o fundo anterior. Solana também, ó, a da Solana tá pior, olha só que interessante. Ela veio aqui, ó. Então, o gráfico da Solana, a gente vê o triângulo aqui, claramente, né? Sai do triângulo, testa essa linha de tendência de baixa, que seria o suporte, né? Dentro desse triângulo. E ele está querendo rejeitar e querendo perder esse fundo anterior aqui. O seu alvo, né? Seria esse fundo anterior aqui, ó, tá? Então, aqui onde tem ausência de liquidez, é onde o mercado pode ser defendido. O que eu quero dizer com isso, Augusto? Eu quero dizer o seguinte: aqui não tem liquidez, ó. Aqui não tem defesa, por enquanto. E é aqui na ausência dessa defesa é que surge depois um pico como esse daqui, ó. Tá? Então, o volume ele começa a surgir quando o preço começa a retestar um fundo anterior,
como nesse caso aqui, ou ele faz um bear trap, tá? Então, no mercado de ações tradicional, mercado tradicional, Nasdaq, etc., a gente já está vendo o bear trap tentando acontecer e tentando aparecer. Mas no mercado cripto ainda não. Então, pode ser que o mercado tradicional o gráfico do mercado tradicional esteja antecipando aquilo que vai acontecer com o mercado de criptomoedas, né? A forma como ele pode reagir. Então, sobre cripto era isso. Esse é um golfo semanal que eu estava comentando com vocês, que surgiu na Nasdaq e no S&P 500 e precisa de confirmação. Então, barras de reversão precisam sempre ser confirmadas e o bear trap se manter íntegro. É isso que a gente precisa. Tendo essa confirmação, aí eu fico muito mais tranquilo de poder vir falar, ó, agora realmente a tendência de alta no curto prazo. Eu estou especulando que vai ter alta no curto prazo, né? Mas por causa do enfraquecimento temporário do dólar. Então, o dólar, que é hoje o principal indicativo aí de força do mercado para nós, né? Ele vem tentando aqui, ó, lateralizar e tentando manter a tendência de alta aqui acima da média 8 semanal. Se ele perder, então se ele perder essa média 8 semanal ou fizer um topo, um terceiro topo mais baixo do que o topo anterior, como está acontecendo, como aconteceria caso ele viesse a ter uma queda amanhã, ele perderia isso aqui e isso daqui aumentaria a nossa probabilidade de ver um respiro. Então, entre amanhã ou depois ou quinta-feira, a gente precisa ver o dólar enfraquecendo, certo? Se o dólar conseguir se manter violentamente subindo aqui, ele vai esmagar aí o mercado de criptomoedas e o mercado de criptomoedas perderia o suporte, aquele suporte que eu mostrei ali para vocês, ele perderia no caso do rompimento verdadeiro do dólar nessa região. Então, eu estou de olho nessa região aqui e conforme mostrei já para vocês também nos outros vídeos, eu estou um pouco confiante que essa vai ser uma região de resistência do dólar, porque é uma região que já existe lá de 2004. Então, se a gente pegar aqui o gráfico semanal, a gente vai ver que tivemos uma sequência aí de várias semanas de alta do dólar, e agora o dólar ele pode dar uma segurada, tá? Nessa resistência. Pelo menos tem essa resistência, né? E aí essa resistência ela está no mesmo nível do suporte da Nasdaq e do suporte do S&P 500. E ele que vai determinar ali, o rompimento dessa região é que vai determinar se o mercado vai realmente sangrar ou não. Tá? Se ele repetir 1980, o mercado subiria violentamente e a gente veria o mercado de ações derreter muito mais do que já derreteu até agora. Mas a probabilidade maior é que ele resista, que o dólar dê uma resistida, principalmente por conta do balanço das empresas que veio positivo. Está vindo positivo um após o outro aí. E aí a gente pode ter esse momento de respiro. Esses momentos de respiro do dólar, talvez não com uma queda tão grande, né, mas que viesse pelo menos até metade dessa região, o que já traria uma alta bem interessante para o mercado volátil, né? Então, para mim, o dólar é o principal. Tendências vigentes. Então, quais são as tendências vigentes aí? Para o dólar, alta, segue canal de alta, segue forte alta, mas em próximo de resistência. Então, no curto prazo, ele tem a tendência de segurar essa região e enfraquecer. Então, no curto prazo, a tendência é que o dólar se enfraqueça um pouco. Vamos ver. Para mim, tá bem chateante esse cenário, né? Então, se ele enfraquecer realmente, se ele tocar essa resistência e não conseguir passar, nós temos uma chance aí de pegar uma altinha final essa última alta de fim de ano. Do contrário, vai vir porrada e queda e por isso que nós temos que estar majoritariamente dolarizados. Hoje o ativo mais valioso, o ativo mais desejado por todos os mercados é o dólar. Então, no Bitcoin, seguimos tendência de baixa, praticamente agora no curto prazo, lateral, tentando o mercado perder e cair, mas sabendo que tem mercados de futuros para vencimentos futuros e mercados de opções, mercados secundários, na sexta-feira, a gente pode ter um movimento oposto, um short squeeze e uma confirmação de respiro. Então, suporte virando resistência, essa é a grande dúvida da semana. Essa é a minha grande dúvida.